E essas mensagens, Márcio, que você passa para a pessoa, são como? Psicográficas, são falando? Não, aparecem assim. Eu sempre falo para as pessoas, porque as pessoas... Lá no centro, por exemplo, que você faz. Tá. Lá no é escrito ou é falado? Não. Eu tenho uma coisa assim. Eu tenho um iPad, então eu fico rabiscando. Eu não sei por quê. Também não me pergunta por quê. Tá. Que eu também nunca perguntei para a espiritualidade. Eu tenho um iPad que, quando eu rabisco, alguma coisa deve ativar na minha memória que facilita a comunicação. Tá. Talvez porque dá o gatilho para... Tá certo. Exatamente. Talvez porque eu comecei na psicografia. Sim. Então, quando a comunicação está muito difícil, eu começo a rabiscar, mas eu só rabisco mesmo. Sim. Não tem nada. Então, eu fico de frente para a pessoa e eu falo para ela, olha, eu estou olhando do lado, mas eu estou prestando atenção, eu estou aqui. Do lado da pessoa começam a aparecer imagens. Tá. E eu falo, olha, está aparecendo uma imagem assim, de um barco, ou de uma montanha, ou coisas muito específicas que só a pessoa sabe. E é como se fosse um trabalho de interpretação. E nem sempre eu consigo interpretar. E às vezes eu falo assim, olha, eu não consigo interpretar o que é isso. Por exemplo, na última... Mas você vai falando o que você está percebendo. Eu vou falando o que eu estou percebendo. Aí eu dou uma interpretação. A pessoa fala assim, eu acho que não é isso aqui. Às vezes é coisa literal. Eu falo assim, olha, Sim. O seu pai está aparecendo de chinelo havaiana azul. Aí ela deu risada e falou assim, era o preferido do meu pai, chinelo havaiana azul. Então era uma coisa específica. Mas tem outras situações que você tenta interpretar, mas você não consegue. E aí eu falo para a pessoa, eu estou vendo assim. E, incrivelmente, Camolés, é uma coisa assim super interessante. As mães, elas são mais médias do que a gente. Elas sabem o que o filho ou outra pessoa, quando é o pai, quando é a mãe, eles estão falando. Então eu acho super legal. Sobretudo com o filho. Mãe conhece o filho mesmo depois de morto. Rapaz, é uma coisa impressionante. Não tem. Mãe tem uma ligação com o filho, que é uma coisa do outro mundo já. É impressionante. Eles estão nesse mundo, materialmente falando, não está o filho desencarnado. Eles já tem uma ligação que já é do outro mundo. É impressionante. Mãe conhece o filho mesmo depois de morto. Eu falo para ela, olha, você não precisa de mim aqui não. Você sabe mais do que eu. Mas, Márcio, quando está lá uma mãe e tem um filho desencarnado, você está falando, aí você dá esses traços e tudo, ela começa a identificar que é ele, não, realmente e tal, não sei o que. Aí depois, qual que é o objetivo do espírito, assim? O que ele dá uma mensagem de esperança? Qual que é o objetivo? Sim. Não é só mostrar que ele está ali, mas tem alguma coisa de Sim. consolação, no sentido, Sim. olha... geralmente a mensagem em que sentido para quem está encarnado ali? Eu aprendi, teve uma época em que eu tive contato com o Valdo Vieira, que ele era um parceiro do Chico Xavier. Isso. Depois ele se separou do espiritismo, ele criou a projeciologia mais um médium extraordinário. Médium foi amigo do Chico, mecânico. Desencarnou. Sim, né? Alguns anos atrás. Muito tempo. Então, o Valdo Vieira. Então, o Valdo Vieira ele dizia uma coisa que eu acho que é muito interessante e que cabe dentro desse processo. Quando você conhece uma pessoa nessa situação, você tem duas coisas específicas. É uma tarefa de esclarecimento e de consolação. Então, tem um momento em que você consola e tem um momento em que você esclarece. E você percebe na mãe, existem mães em diferentes estados. A gente descreve 5 estados de luto, né, que foram já analisados que as pessoas passam: o estado da negação, o estado de você... Até a aceitação, você leva 4 processos. Tem gente que nunca sai do primeiro. Então... você percebe o estado da mãe psicológico. Então, se a mãe ela estiver bem, você esclarece algumas coisas. Mas o principal, eu vejo, tem consolação e tem... Eu acho que eu posso falar... Teve uma live, uma sessão atrás, em que eu descrevi para um pai, foi o pai e a mãe. O homem é muito cético. O homem é aquele que vai para te testar. Ele vai com a mulher, mas ele fala assim... eu não sei, né? Mas dá para ver pela fisionomia que ele vai lá assim bem cético. Então, o filho dele, ele morreu numa circunstâncias trágicas que eu descobri, eu descrevi para ele como ele morreu, e ele foi assim, ele foi impactante, porque eu falei assim, olha, seu filho foi assim, eu não vou falar circunstâncias porque... Sim, para não identificar. E também eu tenho receio, sim, tem coisas... que são pela minha segurança própria. Mas a gente fala o milagre sem falar o santo. Isso, exatamente. Estamos analisando casos, mas sem citar eu nomes. descrevi a cena para ele de como o filho dele morreu. E ele falou assim, olha,
você descreveu exatamente o que eu vi na câmera de segurança que gravou a morte do meu filho. Só que tinha uma coisa que você descreveu que a gente não sabia. A câmera tinha vídeo, mas não tinha áudio. E o meu filho falou alguma coisa para a pessoa que o matou. Né? E eu falei assim, olha, o seu filho... Eu não sabia daquilo. Ele só falou isso depois que eu descrevi. Tá. Eu falei assim, olha, o seu filho falou isso. Ele falou, eu posso falar aqui porque é uma coisa que é bem assim... Serve de instrução, lógico. Ele falou assim, olha, eu não quero morrer. Eu quero ficar vivo. Ele falou assim, você revelou exatamente o que a gente não conseguia ver na câmera. A câmera de segurança mostrou esse fato, mas não mostrou o áudio, não tem áudio. E então, a partir de hoje, e eu falei assim, o seu filho ele está bem. Então tem aquela parte em que é como se fosse um recomeço, porque muitas mães, elas têm esse ponto como se fosse um novo ponto de partida. Né, um reencontro com o seu ente querido. Eu falo muito de mãe porque para mim sensibiliza mais. Eu tenho filho, você também tem filho. Não, e Márcio, é a maior prova, indiscutivelmente, querido. Câncer é uma prova? Uma prova. AIDS é uma prova? Prova. Coronavírus é uma prova? Prova. Depressão é prova? Prova. As provas se manifestam de milhões de manifestações. Mas a perda de um filho é a pior de todas. Eu acho. A vida da pessoa é disparado. Só perguntar para uma mãe se ela não queria um câncer, ela tem um câncer e o filho vivo dela. Ela troca na hora. O câncer vira bênção. A perda de um filho dói tanto que se ela trocasse para um câncer era bênção. Rapaz, uma desesperador. E aquelas que filho único. Desesperador. Às vezes você, no fim da sessão, hoje a gente pode se abraçar. Antigamente a gente se abraçava, não tem época da pandemia, e você não fala nada. A mãe só fala assim, obrigado, porque a partir de hoje eu comecei a reviver de novo. Então aquilo, não tem dinheiro no mundo que pague. É uma sensação de você... Eu sei que eu não faço a maior parte, 99% são os espíritos. Eu estou ali como se fosse um papagaio, eu falo, né? Eu repito as coisas. Bom instrumento. Então, essa é a satisfação. Tem uma pessoa que fala... Tem muita gente que está nos assistindo agora. Aqui, eu estou pegando aqui, porque tem muita gente, Márcio. Não está todo mundo mandando abraço para você falando obrigado, de chocolate. Gente, tem a Maria Cláudia Camacho de Carvalho fazendo... Lembra, Márcio, do meu caso, do bolo de fubá, que a minha tia desencarnada falou, incrível, está contando a história do bolo de fubá.